Que a paz e o infinito amor do nosso Mestre Jesus nos envolva a partir desses instantes. Vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, esquecendo as preocupações do dia de hoje, retirando do nosso coração qualquer resquício de mágoa, ressentimento, medo que possa ter nos perturbado. E vamos sentindo uma grande paz se fazendo em nosso íntimo. Vamos sentindo a presença amorosa do nosso mentor espiritual e agradecemos a esse amigo, a esse irmão, por nos conduzir, nos guiar sempre no caminho do bem. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, rogando a ela que nos tome também sobre a sua proteção, como filhos espirituais, que ela nos conduza até a presença de Jesus, seu Filho amado, para que o Mestre possa nos abençoar. E ao Mestre agradecemos pelos seus exemplos, pelo seu Evangelho de luz, que ilumina a nossa estrada da vida. E elevando o pensamento de gratidão ao nosso Pai, Deus, Criador de nossas vidas, nós agradecemos por tudo que nos é concedido, pelo nosso corpo, pela nossa vida, pela nossa família, pelas oportunidades desta encarnação, pelas bênçãos que recebemos a cada novo dia. E no sinal de gratidão, nós dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a permissão, o amparo e a proteção para darmos por iniciado as nossas reflexões de hoje. Hoje, o tema das nossas reflexões vai ser pressentimento. Eu acredito que todos nós, alguma vez, já tivemos um pensamento repentino que nos levou a tomar uma determinada atitude ou sentimos uma irresistível vontade de fazer algo sem saber bem o porquê, mas que depois de algum tempo descobrimos que esse ato nos impediu de cometer uma tolice ou às vezes até mesmo nos salvou a vida. Assim é com aquela viagem programada que à última hora decidimos cancelar e depois tomamos conhecimento de um desastre ou de uma ocorrência desagradável que aconteceu durante ela. Ou aquele negócio pensado longamente que é abortado na última hora da sua concretização, seja uma venda, uma compra de um bem que optamos por desistir. São situações simples do nosso dia a dia. No entanto, o fato de fazer algo oposto ao que estava programado ou mudar alguma coisa que vinha sendo feita há muito tempo pode decidir por nossa vida ou pela melhoria dela. São detalhes que somente percebemos mais tarde. E essas ocorrências nós chamamos de pressentimentos. Segundo o dicionário, a palavra pressentimento significa um sentimento intuitivo e alheio a uma causa conhecida, que permite a previsão de acontecimentos futuros. Podemos dar a pressentimentos o significado de intuição, de palpite, de presságio. E muitas vezes, quando falamos em pressentimentos, supomos que seja algo negativo. Porém, no decorrer da nossa conversa, veremos que o pressentimento é positivo para a nossa vida.
Em O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece que pressentimento é um conselho íntimo, oculto, quer dizer, só nós muitas vezes conhecemos, só nós conhecemos. Esse conselho, ele vem de um amigo que nos quer bem. É, portanto, um amigo espiritual que nos alerta a respeito de um perigo com o intuito de nos resguardar. De outras vezes, o pressentimento é uma intuição daquela escolha que já havíamos feito antes de renascer. Porque antes de encarnar, enquanto estamos no mundo espiritual, enquanto espíritos, temos conhecimento e muitas vezes nós mesmos escolhemos o tipo de prova que iremos viver, que iremos passar. A misericórdia divina é muito grande e quando reencarnamos, em nível consciente, nós esquecemos o que vivemos no mundo espiritual, mas guardamos no inconsciente. E essas impressões que guardamos é que quando chega a hora de passar por aquela situação que nós já havíamos combinado, essas impressões se tornam mais fortes, mais vivas e se tornam em pressentimentos. Isto explica aqueles casos de pessoas que sentem que chegou o dia de partir desse mundo. E podemos considerar o pressentimento como a voz do instinto. Mais ou menos em 1995, houve nos Estados Unidos um dos maiores ataques terroristas. E esse ataque terrorista aconteceu exatamente no edifício onde estava instalada uma creche de crianças pequenas, de bebês. E ele foi quase todo destruído pela explosão de um carro-bomba. O interessante é observarmos que depois da tragédia foi esclarecido que muitas crianças se livraram da morte por causa de pressentimentos. Por exemplo, a mãe de um dos garotinhos, um garotinho pequeno de 4 anos, ela teve um pressentimento de que alguma coisa iria acontecer e que ela não deveria deixá-lo ir à aula, ir à escola. Ela confessou a uma amiga que alguma coisa disse para ela deixar o seu filho em casa. A criança ainda pediu para ir, que ele queria, chorou, né? Queria ver seu amiguinho, mas a mãe ficou firme porque alguma coisa no seu íntimo lhe dizia, não, hoje não. E isso salvou a vida do garotinho. Porém, uma outra garotinha, o caso dela foi diferente. Também tinha 4 anos e no momento de sair, ela pediu à mãe dela, com insistência, mamãe, um abraço, eu preciso de um abraço. E a mãe lhe falou, mas eu já te dei um abraço enorme. A garotinha insistiu, mas eu quero outro, e quero um beijo também. E quando a mãe a abraçou, ela disse para a mãe, eu gosto muito de você, mamãe, eu amo você. Parecia uma despedida. E foi mesmo. Menos de 2 horas depois, a mãe foi surpreendida com a notícia da explosão e a menina foi encontrada morta. Os pressentimentos, eles podem vir de nós mesmos. É a voz do instinto, aquilo que chamamos de intuição, vem do nosso íntimo. Mas pode vir também de outro espírito, e Kardec esclarece que os pressentimentos provenientes de outros espíritos, que nós vamos chamar de inspiração, nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, geralmente, frequentemente, procede daqueles espíritos que querem o nosso bem e cujos conselhos frequentemente cometemos o erro de não seguir.
Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos nós somos médiuns, porque não há quem não tenha os seus espíritos protetores, o seu anjo da guarda, os seus espíritos familiares, que se esforçam por sugerir aos seus protegidos ideias salutares. Se todos nós estivéssemos bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, principalmente nos momentos em que não se sabe o que fazer ou o que dizer. Então, que possamos invocar os nossos anjos da guarda com fé, com confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente nos admiraremos das ideias que nos surgem que por encanto. Porém, se nenhuma ideia surgir, é porque é preciso esperar. A doutrina espírita aborda a questão dos pressentimentos de uma forma muito responsável. Ela nos orienta que, se orientados ao bem, esses pressentimentos surgem apenas nos momentos adequados à nossa evolução moral e intelectual, pois os espíritos superiores, aqueles de maior evolução, não gastam seu tempo inspirando pressentimentos de adivinhações ou de assuntos banais. E Kardec ainda ilustra esse tema com os ensinamentos de que por que os espíritos sérios, quando fazem sentir um pressentimento em geral, não determinam a data? Será que é porque não possam ou porque não queiram? Por uma coisa e outra, os espíritos responderam: eles podem, em certos casos, fazer um acontecimento, seja pressentimento, é um aviso que nos dão. Quanto a determinar-lhe a época, frequentemente não fazem ou não podem, talvez por eles mesmos não saberem. O espírito pode prever um fato, pode prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, os que não têm escrúpulos de enganar, esses determinam dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que predições desse tipo devem ser suspeitas. A missão dos espíritos benfeitores consiste em nos fazer progredir. Por isso, nos auxiliam tanto quanto pode. Jamais seremos enganados pelos espíritos superiores quando pedirmos a sabedoria. Porém, eles não perdem o seu tempo em ouvir as nossas futilidades ou em nos predizer a boa fortuna, o número que vai ser sorteado na loteria, por exemplo. Isso eles deixam em cargo de espíritos levianos, que com isso se divertem, como as crianças travessas. A providência divina pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem, e os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é vedado revelar. Quando insistimos por uma resposta sobre questões fúteis, nos expomos aos enredos ardilosos dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham para armar laços à nossa credulidade. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Lições para a Felicidade, aconselha que analisemos os procedimentos de forma tranquila e clara quando eles ocorram, avaliando com a mensagem de advertência ou de socorro de que eles são portadores, e conclui que, mantendo-nos em comunhão com os espíritos superiores,
recebemos deles, por pressentimentos, notícias das ocorrências futuras, de modo a nos prepararmos para melhor enfrentá-las e conduzi-las. E eu gostaria de ler um pequeno trecho dessa obra, Lições de Felicidade, onde ela nos fala assim: certamente, nem sempre as informações são recebidas com a necessária clareza, de modo a bem definir o que está por suceder. No entanto, o cristão sabe que, vivendo num mundo de intercâmbios, eleva-se mediante a prece ao Criador e procura sintonizar com seus benfeitores espirituais que providenciarão os valores que se enriquecerá de modo a capacitar-te para o tentame. Quando não seja possível melhor clarificar a questão, eles ampararão o tutelado, inspirando-lhe soluções que, noutras circunstâncias, não ocorreriam. Na dúvida, ora. Ou seja, façamos uma prece. Na certeza, ora. Ou seja, façamos uma prece. Em qualquer situação, ora. Entre fazer o bem ou não praticar o bem, realiza o bem. Na perspectiva de um dissabor, examina melhor a realidade do fato e age, tendo em vista o bem geral. Tuas ações, tua vida, conforme agires hoje, escreverás a história do teu futuro. Quando pressinta algo afligente, não te entregues ao sofrimento. Unge-te de paz, que deflui da prece, e aguarda confiante. Que assim seja. E agradecidos a Deus, a Jesus, por esse momento de luz, de paz, nós vamos procurando retribuir tudo que recebemos em forma de vibrações, vibrando intensamente pela paz entre os homens e para que o bem esteja presente em todo o universo, vibrando pelos lares, que a paz do Mestre esteja presente em cada lar, que as famílias se unam no respeito, na fraternidade, no amor, vibrando pelas crianças e os jovens, que tenham sempre alguém a lhes conduzir no caminho do bem, vibrando pelos idosos, nos asilos, nos ancianatos, aqueles idosos enfermos e abandonados, vibrando pelos enfermos de toda a ordem, estejam eles em casa, nas ruas, nos hospitais, que a cada um deles a misericórdia divina envie um médico do espaço para lhes ministrarem a medicação para a cura do corpo e da alma. Vibremos por nós mesmos, se for do nosso merecimento, pelos nossos familiares, especialmente aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelos nossos amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. E deixemos uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levá-la onde se fizer mais necessário nesse dia. E vamos dando graças a Deus, pedindo a Jesus que nos abençoe. Que assim seja.